vocês hoje uma palestra que é muito interessante, porque a gente quer mostrar que o Centro Espírita ele acolhe todas as pessoas. Mas antes depois desse slide, eu vou mostrar uma coisinha. E, Ricardo, é interessante, porque a gente está vivendo um momento tão especial que a gente está perdendo esse momento, porque a gente está deixando de aproveitá-lo. Mas, começando, que até tem a ver com esse comecinho que eu vou dar, Paulo, todo mundo conhece, o apóstolo dos gentios, né? Ele falava grego, então mandaram ele lá para o exterior. E o Paulo, ele fala o seguinte: não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, nem homem nem mulher, porque todos nós somos um em Cristo Jesus. E hoje essa ideia está tão abandonada, né? Porque não vai ter golpe, impeachment já, e a gente esquece que nós somos um em Cristo Jesus. E a gente está se dividindo tanto. Ricardo, põe o outro aí, por favor. Aí eu coloquei isso aí, que é uma sugestão aqui para casa, e para todos nós, quem for espírita, de estudar, porque a gente não pode estar surpreso com esses tempos. Porque nós estamos vivendo num planeta para aprender. Então, por isso que a gente chama o planeta de provas e expiação. Provas e expiação. Por quê? Porque é para aprender. E quando é que a gente sabe que a gente está em prova? Alguém sabe quando é que a gente está em plena prova, está sofrendo a prova? É quando as tripas dão nó. Não é? Quando a tripa dá nó, não é? É o momento da prova. Quando o coração fica apertadinho. Quando a gente fica com dor de cabeça. Quando dá aquela ziquezira que você não sabe o que é. Tá dando uma coisa. A gente está em prova. E ninguém sabe, né? A gente está vivendo. Quando a gente liga a televisão, vê aqueles debates políticos todos, aquele pessoal todo na rua, aí vem um político fala um negócio, vem outro político fala outra coisa, aí a gente começa a dar o nó na tripa, não dá? É a prova, gente, a prova da paciência. E aí, esse capítulo aí, ele tem que ser estudado. É o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados que são misericordiosos. Miseri, né? Miseri quer dizer agir, cordes, coração. Misericórdia é agir com o coração. É o que Deus faz com a gente toda hora. Deus age com misericórdia toda hora com a gente. E aí o que acontece? Todo esse capítulo, ele vai falar sobre o momento que nós estamos vivendo agora. Olha só. Perdoai para que Deus vos perdoe. Foi dito agora na prece. Reconciliação com os adversários. Não vai ter golpe, impeachment já. Está na hora. Né? O sacrifício mais agradável a Deus. Qual é o sacrifício mais agradável a Deus? É fazer a vontade dele, que a gente não está fazendo. O argueiro e a trave no olho. Aquela história, né? Eu vejo um cisquinho no teu olho, mas eu não vejo uma parede na minha frente. Né? Eu olho o defeito dela lá atrás, eu olho o defeito, esqueci o nome dela. Eu sei que ela tem 2 anos e 2 dias, 2 meses. Maria Eduardo. Eu já vejo defeito na Maria Eduardo, que ela fica engateando demais. Mas eu não vejo o meu defeito. Olha só, mas a gente arruma defeito até em criança. Não julgueis para não seres julgados. Oh, meu Deus, como a gente está fazendo isso agora, né? Com a Dilma, com Cunha, com Bolsonaro, com Russomano, com Lula. Olha, põe político aí na frente, né? Todos estão envolvidos, infelizmente, com alguma suspeita, mas a gente não pode julgar, porque a gente não sabe o futuro. A gente não sabe o futuro. Então a gente não pode dizer, não, ele roubou, não, ele está errado. A gente não pode, porque a gente não sabe como é que ele vai fazer amanhã. A gente não sabe. Então a gente tem que sempre dar uma chance, né? Vocês lembram? Atire a primeira pedra que não tiver pecado. Né? Jesus disse para quem? Para aquela mulher que estava sendo julgada, né? E olha que ela foi julgada por um crime que ela cometeu. Não é? Ela foi adulta, ela adulterou, ela traiu o marido, né? Cometeu adultério, está provado.
Foi provado que ela fez isso. Mas mesmo assim Jesus a perdoou, não foi? Depois o perdão das ofensas, perdoar, né? Vai faltando uma ajuda. E a indulgência, que é o quê? Indulgência é sempre dar uma chance para o outro. Gente, leiam, reflitam, é um momento. A gente está vivendo esse momento agora, aproveita. Evangelho tem que ser prática. Tá aí, ó, estamos vivendo esse momento. Você que vai passar? Você é a Luciana, tá bom. Quero saber quem está colocando o dedo aí. Ó, ora. Gente, o Espiritismo não é uma religião, né? Ih, vocês estavam procurando uma religião? Ih, acabou, já era. Pronto, não é. Podem ir para outro lugar. Calma, não vou embora ainda não, deixa eu terminar de falar. O Espiritismo, ele é uma ciência, ciência espírita. Que ciência é essa? Todo mundo toma aguinha depois do passe, não toma? Muito bem. Esta aguinha, ela é fluidificada, né? O que é isso? Os espíritos manipulam as moléculas, né? Como os farmacêuticos manipulam os medicamentos na farmácia. É a mesma coisa. Tá chato esse barulhinho? Vocês estão ouvindo? Esse barulhinho? Eu vou mudar de lugar, peraí. Aqui melhorou? Melhorou o barulhinho, né? Não, não melhorou. Melhorou. Né? Eu acho que se eu diminuir aqui, ele melhora. Se tivesse diminuidor aqui. Dá para diminuir o som aí? O pessoal me abandonaram, socorro. Não, deixa eu separar, porque eu vou separar daqui, pronto. Mas tá legal, né? Como é que tá dando esse ruído? Isso aí, diminui um pouquinho. Joia. Tá me ouvindo bem atrás? Tá ótimo, então vamos lá. Bom, então os farmacêuticos manipulam as moléculas e os espíritos fazem a mesma coisa, usando os médiuns. Então a gente tem molécula, né, no ar, e essas moléculas são manipuladas e elas são colocadas dentro da água. Olha só que legal, né? Isso é ciência, gente. Isso aí tá dando um, né? Vai diminuir um pouco, acho que melhora. Já melhorou. Ainda na mesa acho que é melhor. Porque aqui não tem som. Senão eu vou falar. Bom, então, vocês estudando, vocês vão entender isso melhor. Mas é a ciência espírita, é uma ciência. Então, na hora que vocês estão tomando passe, não é um milagre que está acontecendo, né? É o quê? Os médiuns canalizam o fluido que os espíritos estão mandando para a gente. Eles canalizam por eles, passa por eles e sai pela pontinha dos dedos. Mas sai por outros lugares também. Mas sai também pelas pontinhas dos dedos, né? Isso é ciência. Então, o Espiritismo é uma ciência. E é uma filosofia. O que é filosofia? Filosofia, né, assim, naquela matéria que vocês devem ter estudado um dia, você vai estudar um dia filosofia, né? E aí o que acontece? Filosofia é você ter apreço pelo estudo. Que, aliás, todo espírita deve ter apreço pelo estudo. Mas, daí, uma filosofia é o quê? É um meio de se ver a realidade. Você estuda, você aprende aquele conhecimento e você pratica esse conhecimento. Então, isso aí é uma filosofia também. Então, assim, o Espiritismo, a ciência, a filosofia, que tem o quê? Uma consequência religiosa. Ou seja, essa ciência sendo praticada, a prece, gente, prece é ciência. A prece é o quê? Emissão fluídica. Estou emitindo fluidos para chegar a quem? A gente manda o nosso pensamento para onde? Para Deus, né? Às vezes não chega em Deus diretamente. Por quê? Porque a gente não tem muita fé, não é? Então, aquela história, tem rádios, né, que captam emissoras assim do Rio de Janeiro. Tem rádio possante que capta até do exterior. Então o que? Eles são fortes. Conforme a nossa fé, a gente manda a nossa prece cada vez mais longe. Mas ela sempre chega em algum lugar.
Sempre chega em algum coração que vai redirecionar. Mas por isso que a gente tem que ter fé, né? Aquela história, fechar o olho é por causa disso também, porque com o olho aberto, aí passou uma mariposa ali, né? Aí com o olho fechado não, você já se concentra mais. Então, a ciência, né, vai levar a gente o quê? A ter uma compreensão da realidade, compreensão de Deus. A filosofia vai fazer com que nós entendamos, né, como as coisas funcionam, né, e que vai levar também o quê? A Deus, que religião é religar a Deus. Perceberam? O Espiritismo não é religião, mas se você fazer tudo da maneira correta, entender, estudar e principalmente praticar, porque o Espiritismo diz o seguinte: fora da caridade não há salvação. Então, se você não praticar, não vai adiantar nada. Vai lá, Luciano. Bom, o Espiritismo, né, não é compreendido da mesma forma por todas as pessoas, né? Então, a Constituição, essa é a Constituição do Espiritismo que o Kardec bolou, né, para os centros espíritas, para ninguém ficar perdidão. Então, ele bolou uma Constituição, disse assim: olha, gente, segue por aqui que vocês vão bem, não vão ficar fazendo curva, né, e desviando do que é o Espiritismo. Aí ele fala assim: apela para o que encaram do seu ponto de vista com o objetivo de lhe dar apoio. Olha só, quando se achem isolados e de fortalecer os laços da grande família pela unidade da crença, mas fiel ao princípio da liberdade de consciência que a doutrina proclama como direito natural, agora que vem a parte, ela respeitará todas as convicções sinceras, né, e não, né, mas atesará é o quê? Processar, condenar, né? Não vai condenar o que sustentem ideias diferentes das suas, nem deixará de aproveitar as luzes que possam brilhar fora do seu seio. O que o Kardec está dizendo aí, gente? Ele está dizendo o seguinte: o Espiritismo não tem que condenar ninguém, nenhuma religião. E mais, ele vai pegar das outras aquilo que for bom. É isso que o Espiritismo deve fazer. Então, as pessoas que chegam aqui, elas são muito bem-vindas. E devem ser bem-vindas, sendo espíritas ou não. Porque o Espiritismo não condena nenhuma outra religião. E mais, aquilo que for bom, ele pega. Vai lá, dá um tiquinho aí. E a gente tem os exemplos do Cristo, né, que o Espiritismo vai seguir, de que ninguém, né, de que não se deve condenar nenhuma religião. Mulher samaritana. Vamos aqui para baixo primeiro. Quem eram os samaritanos? Eram os protestantes da época. Está ali, Universal, está ali. É o pessoal da Universal, né? Mas olha só, é o pessoal da Universal mais, como é que chama? Mais radicais. São mais radicais. Esses são samaritanos. Então, os samaritanos eram os protestantes na época. Isso Kardec explica na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que é estudado aqui às quintas-feiras. Vem a quinta-feira que você vai saber direitinho sobre isso. E aí a mulher samaritana, que é uma das coisas mais lindas. Agora olha só, Jesus parou para uma mulher. Parar para a mulher naquela época não se parava para a mulher, gente. Nem olhava para a mulher. Nem se dirigia a uma mulher. Mulher era uma coisa, não é? Infelizmente, hoje em dia, muita gente pensa assim: mulher, né, não é uma coisa. Mulher é uma, né, criatura muito louvável. Então, e além de mulher, era samaritana. E além de samaritana, essa mulher, ela era uma mulher assim de uma vida suspeita dentro da vila dela. Tanto que depois Jesus vai conversar com ela, né, e ela vai mudar até o jeito dela ser. Quer dizer, olha só, era, além de mulher naquele tempo, era samaritana. Além de samaritana, era uma mulher de hábitos suspeitos. Olha só, e Jesus vai conversar com ela. Né? E a gente às vezes fica de nhen, né? Só porque é uma pessoa que a gente não se dá muito, ou então uma pessoa, um viciado, né? A gente fica cheio de nhen.
Olha só. E aí, olha só, a mulher samaritana, ele chega, pede água para ela, e ela, mas como é que você, sendo judeu, pede de beber para mim, que sou samaritana? E aí Jesus conversa com ela, que diz que não tem nada a ver isso, e diz que vai dar para ela uma água que jorra eternamente e tira a sede para sempre, né? Essa água, gente, é o Evangelho. E é comum para todos. Ele fala, essa água eu vou dar para todo mundo. Ou seja, não é exclusiva de uma religião. Então a moral do Cristo, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, serve para todo mundo. Ah, não, mas o muçulmano não aceita. Não tem problema. Tira o nome dos apóstolos, tira o nome de Jesus, eles não vão se importar com isso. Pega a mensagem e dá para eles. Ah, não se preocupem não, está escrito lá na Torá, está escrito lá nas suras, né, como é que chama o livro dos muçulmanos? Me deu um branco agora. Oi? Ao Corão. Está lá no Corão, gente, está lá. Não é? Então, não precisa, porque o que importa é a mensagem, não precisa botar o nome ali embaixo. Não é? Então, Jesus dá esse exemplo para a gente. Não tem religião. O que existe é a mensagem. Né? Vai lá, Luciana, dá um toquezinho aí para a gente. Bom. Ai, puxa vida, eu sou muito bobo. Não era para ter aquele troço ali, aquele nome do lado, era para vocês adivinharem o que era. Agora, tá, tudo bem, pode falar. Que parábola é essa? Mas vocês já leram, não vale, gente. Parábola do bom samaritano. Vocês sabem como é, né? Que Jesus ensinou para a gente a quem a gente deve servir. Quem é que a gente ajuda? Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Porque o próximo é a salvação. Aliás, eu vou falar uma coisa para vocês. Aí um aluno meu preocupado com esses tempos que agora, que vai ter golpe, vai ter impeachment, alguma coisa vai acontecer. Homens de pouca fé. Olha só, a gente não pode ter pouca fé, né? A gente tem que ter fé, porque as coisas vão acontecer sempre para o nosso bem. Mas aí ele perguntou para mim, professor, quem vai nos salvar agora? Quem? Não é o Chapolin Colorado, né? Quem é que vai nos salvar agora? Né? Não tem ninguém, professor, não tem nenhum político, quem a gente vota, tudo, não sei o quê. Mas uma coisa é certa, sabe quem vai salvar a gente? Somos nós mesmos. É isso que o Espiritismo diz para a gente em toda a doutrina. Somos nós que vamos nos salvar. Nós temos que fazer a nossa reforma íntima. O que é isso? Reforma moral. A gente tem que melhorar. Cada dia que passa, a gente tem que dar um passinho para frente. A gente tem que ser mais tolerante, tem que ser mais paciente, tem que amar mais, ajudar mais as pessoas. Todo dia, melhorar um pouquinho, melhorar um pouquinho, melhorar um pouquinho. Todo dia a gente tem que fazer isso, para a gente tornar pessoas melhores, porque aí nós vamos nos salvar. Que Deus não salva ninguém, gente. Jesus não salva ninguém. A única pessoa com poder de nos salvar somos nós mesmos. O que Jesus falou foi o seguinte: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Se você quer ir a Deus, faz o que eu faço, vem a minha. Ele falou isso. Mas, aqui negócio, com que perninhas a gente faz isso? Qual que perna a gente segue o caminho? Com as nossas. Como é que a gente segue a verdade com o nosso coração? Como é que a gente vive vivendo? Não tem escapatória. Bom, e aí está aí, parábola do bom samaritano. Vou adaptar para vocês aos tempos modernos. Né? O samaritano, ele sai de Jerusalém, que é uma cidade santa, para Jericó, uma cidade comercial. Então ele está saindo de um lugar, da religião e está indo para uma cidade mundana, tratar de negócios. Muito bem, está indo. Muito bem, primeiro, né, passa o Divaldo Pereira Franco. O Divaldo passa, aí ele olha assim e vai embora. Depois passa o Papa Francisco, gente. Aquela brandura, aquela beleza do Papa Francisco, mas ele passa também. Vem o Edir Macedo. O Edir Macedo desce do cavalo e ajuda o caído. É o Edir Macedo que para. Porque o samaritano
é o protestante radical. É isso aí. É por isso que na religião... Vai lá, Luciana, dá um toquinho aí. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando julga as pessoas. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente critica. O que Jesus falou pra gente, quem parou foi o samaritano. Não foi nenhum dos outros religiosos do tempo dele. Então passa o espírita, passa o católico, e quem para é um membro da Universal, ou da qualquer outra religião aí, dessas protestantes bem radicais. Então, gente, Jesus deu exemplo, vamos segui-lo. Bom, e aí o Kardec vai falando o seguinte, é uma doutrina puramente moral. O que quer dizer isso? Não tem dogma, não tem nenhum ritual, não tem nada disso. Deixa a cada um liberdade das suas crenças, pois não impõe nenhuma. Então, eu posso ser católico e vir aqui? Claro que eu posso. Que bom. Eu posso ser protestante e vir aqui? Pode. Muçulmano? Pode. Budista? Pode. Messiânico? Pode. Todos podem vir aqui, porque a gente está falando aqui da moral do Cristo. Mais nada. Mas eu não quero tomar passe. É obrigado a tomar passe? Não, Selma, não é. O Selma está dizendo, não é obrigado a tomar passe. É obrigado a tomar água fluidificada? Não, não é obrigado. Não é obrigado. Tem que contribuir com alguma coisa? Não. Não é? Nem vou falar mais, senão vou me adiantar aqui. Muito bem. E aí, olha só. O Espiritismo repousa sobre a possibilidade de comunicação com o mundo invisível, isto é, com almas. Todo mundo tem alma? Todo mundo tem alma. O protestante tem alma, o católico tem alma, o muçulmano tem alma, o messiânico tem alma, o budista tem alma, todo mundo tem alma. Então, olha só, se a gente fala de comunicação invisível com as almas, né, vamos falar, botar no popular, alma do outro mundo, não é? Então, tá tudo bem. Né? Se a religião que está ali acredita em vida após a morte, tá tranquilo. Não tem problema nenhum. Estamos falando a mesma língua. Muito bem, passa aí. Não é uma seita política, como não se trata de uma seita religiosa. Olha o Kardec falando de novo, né? É a constatação de um fato que não pertence mais a um partido do que a eletricidade e as estradas de ferro. Eu atualizei o celular e o WhatsApp. Quer dizer, não tem que mais discutir, gente. O celular está aí na mão de todo mundo, o WhatsApp, né? Então, o que acontece? É uma constatação, né? O estudante espírita é isso aí que a gente está vendo. E insisto, uma doutrina moral, e a moral está em todas as religiões, em todos os partidos. Quando Kardec fala partidos, de todos os lugares, né, todos os lugares que tenham um grupo de pessoas que pensem de determinada forma, até partido político, né? Então, é uma doutrina moral. O que é uma doutrina moral? Vou falar novamente. O que aconteceu com o Evangelho segundo o Espiritismo? O Evangelho segundo o Espiritismo é um evangelho todo especial. Ele foi todo feito para o Espiritismo. Não! O Evangelho segundo o Espiritismo, né, é até melhor. Sabe quem salvou o Evangelho de ter um outro título? Foi a mulher do Kardec. Porque o Kardec cismou que ia ser a imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Ia ficar muito esquisito. Imitação do Evangelho. Assim, olha só, parece que está imitando. É um Evangelho e o outro uma imitação do outro. Não é imitação. Aí a Amélie Boudet, né, conversou com ele, né, e, claro, não foi com rolo de macarrão, né, porque não tinha na época, mas ela conversou com ele e falou assim, vai tirar isso aí, porque isso não dá certo. Aí ficou o Evangelho segundo o Espiritismo. O que é o Evangelho segundo o Espiritismo? É a doutrina moral do Cristo. Tiraram aquelas partes em que não tem muita constatação, aquelas partes que Jesus some, desaparece, a parte do deserto, a tentação, né? Tiraram essas partes todas, deixaram só o que interessa. O que interessa? A parte moral, né? Aquilo que eu preciso para me tornar uma pessoa melhor, né? O resto do Evangelho, quando estou falando do resto, pelo amor de Deus, né, são todas partes boas, mas são duvidosas, requer algum trato de raciocínio, não tem às vezes
né, uma comprovação. Então fica um pouco esquisito ali, né, para dar uma resposta direta. A parte moral não tem discussão. Né? Parte moral, olha só, faz o teu vizinho o que quer que faça a você. Qualquer lugar tem isso. O Emmanuel fez no Fonte Viva uma página só disso. Né? Todos os povos têm esse mandamento. Fazer ao próximo quer que faça a você mesmo. Todo lugar tem. É moral. Independe de religião, de povo. Não tem nada, né? Vamos lá, passa mais. O Espiritismo, longe de ser antagonista, quer dizer, né, aquele que é contra a religião, é auxiliar. O que ele quer dizer isso? Porque ele conduz as ideias religiosas. Lembra do triângulozinho? É uma ciência, aí que é a ciência. Tem todo o lado científico do Espiritismo. É a filosofia do estudo, né, daquela assimilação de todos aqueles conceitos que vão levar a gente a uma conclusão. E, gente, Deus é o nosso Pai. A conclusão. É uma grande conclusão. Então, é isso que ele está dizendo. Ó. Conduz as ideias religiosas. Jamais o Espiritismo aconselhou a mudança, nem o sacrifício às suas próprias crenças. O Espiritismo diz isso. Gente, continua a ser católico, protestante, muçulmano, continua. Não é? Não pertence a nenhuma religião, ou melhor dizendo, está em todas elas. Porque, vou insistir, é uma doutrina moral. As palestras aqui só dizem uma coisa, ó, vai lá, faz o bem, vai ser mais tolerante, né? Ajuda a pessoa que caiu. As palestras são assim. Qualquer um pode ouvir, né? Não fere a religião nenhuma. Não é a nossa proposta. Dá lá, Cena, dá mais um toquinho aí. Bom, essa parte aí eu deixei porque ela é muito interessante. Isso aí é até bom para a turma aí do centro. Olha só. Algumas pessoas devotaram... desculpa, isso aí é uma viagem que ele fez em 1862. Né? Ele deu uma volta pela França, foi até a Bélgica. Naquele tempo a Bélgica era segura de ir, não tinha problema, né? Então, ele foi à Bélgica também para ver como é que estava o movimento espírita. Como é que está correndo aí as coisas, como é que os centros estão se organizando. E aí ele viu coisas maravilhosas. E uma dessas eu gostei para a gente tirar aqui, que é muito bom para os seus espíritas. Ó, algumas pessoas devotadas reúnem com esse objetivo certo número de ouvintes, suprindo para eles as dificuldades de ler e estudar por si mesmos. Porque, olha só, qual é o problema? Né? Às vezes a gente está afastado da escola, às vezes a gente está afastado de leitura, e a gente vai dar de cara com o texto, a gente não entende as coisas. É difícil de entender. Outra coisa, o Espiritismo, ele é um pouquinho difícil mesmo. Por quê? Porque os caras ainda não melhoraram, né, que a gente chama de sintaxe. É o quê? Escrever mais fácil. Eles botam aquela coisa que enrola a nossa língua, né? Sentar-vos eis. É difícil, né? Ninguém merece, né? Então, o que acontece? Estão mantendo, mas tem já umas correntes dentro do Espiritismo fazendo revisões, facilitando, né, essa linguagem, tirando essa linguagem do século XIX e colocando para o século XXI. Né? Eu sei que eu estou dizendo, eu estou lendo Iracema com meu filho. Gente, não é fácil ler Iracema. Não é fácil. Né? Olha, eu não me considero assim uma pessoa muito, como é que chama? Assim, iletrada. Mas, numa página, eu tenho que recorrer ao dicionário umas 2 vezes. Imagina um adolescente. Não é fácil. Bom, então, o que acontece? O Espiritismo, ele traz essa linguagem no século XIX, né? E, de uma maneira geral, o Espiritismo, ele pede para ler. Para ler. Agora, uma coisa é certa. Gente, leitura abre a nossa mente. A leitura faz com que nós possamos, nós nos expressemos melhor, pensar melhor. E aí a gente consegue resolver os nossos problemas de uma maneira melhor. Por que a gente se enrola? Porque a gente não consegue raciocinar. Como é que a gente aprende a raciocinar? Lendo, entendendo, interpretando, né? E é aquele negócio, cada vez que a gente faz isso, melhora. Né?
fazer palavra cruzada. É legal. Ué, vem para o centro espírita estudar. É melhor que fazer palavra cruzada. Não é melhor, eu não digo, tem gente que gosta. Faz as duas coisas. Mas vem para o centro estudar, que você desenvolve o seu vocabulário tão bem quanto fosse fazer palavra cruzada. Falando sério. Agora, para isso, tem que ter o quê? Ó, pessoas devotadas suprindo a dificuldade de ler. Né? Por isso que agora a gente chama, olha que chique. Eu não sou palestrante, eu sou facilitador. Chiquésimo, né? Mas é o quê? É a gente traduzir as coisas. Não é vergonha para quem está ouvindo, não é? Pelo contrário. Então, a pessoa que tem dificuldade, a gente vai o quê? Facilitar. E é isso que tem que ser feito no grupo de estudo. Agora, antes, a gente faz uma... Antes de formar o grupo, a gente faz uma coisa chamada... Agora eu vou... Né? Uma coisa chamada anamnese. Sou bom, né? Saiu, ó, o cara que falou ontem, né? Olha, o cara é bom, ele falou as palavras difíceis, o cara é bom. Né? Desculpa, não tem outra palavra melhor para fazer. A anamnese é o que a professora primária faz, o que o médico faz, é o quê? Ver como é que você está, né? Como é que você está? Aí ver como é que, se você sabe ler bem, se você não sabe ler bem, se você tem, né, compreensão das coisas, né? Você já conhecia alguma religião? Qual é a religião sua? Então, eu vejo com quem que eu estou tratando. Né? Para poder o quê? Para poder facilitar ou até aprofundar. E o pessoal aqui está avançado no estudo, vamos lá, vamos puxar por eles. Mas não está avançado, então vamos facilitar as coisas. Então é isso que o Kardec viu, né? E que é uma coisa espetacular de ser feita. Então, Selma, preste atenção na palestra, menina. Tá prestando? Depois vamos ver se você... Quando a gente gosta das pessoas, a gente faz assim, né? Então, o que acontece? Facilitar, né? Porque senão você chega lá, lê um negócio, não entende nada, aí o outro explica, aí aquela história que acontece na escola de hoje, né? O professor finge que explicou, o aluno finge que entendeu, vai para casa e está tudo muito bem. Não está não. Olha só, é uma leitura em família, olha que delícia. É como se a gente estivesse em casa, conversando, né? A mãe facilitando, né? Mãe, o que é anamnese? Né? Aí a mãe explica com todo carinho, com todo amor, não é? Olha só, seguida de algumas explicações sem pretensão à eloquência, né? Né? Então, prezado público, eu vos admiro pela vossa eloquência. Disse nada, né? Então, sem eloquência, ou seja, sem ficar fazendo discurso, sem falar palavra difícil, não, faz uma rodinha. A melhor coisa do mundo é uma rodinha. Sabe quem inventou a rodinha? Os povos primitivos, os homens da caverna. Né? Por que eles faziam rodinha? Né? Primeiro, que era mais seguro, porque como tinha muito animal selvagem, um ficava olhando as costas do outro se fosse atacado. Era estratégico. Segundo, ficava a fogueira no meio. Né? Terceiro, todos se viam. Todos se viam. Né? Ela está fazendo a cara feia, ninguém está vendo. Né? Está vendo? Ninguém está vendo o que está fazendo, não está gostando da palestra. Né? Mas aquele negócio, como vocês não estão na rodinha, vocês não estão vendo a cara dela. Brincadeira, tá? Muito simpática ela. Né? Então todo mundo se vê, né? E aí todos falam, todos conversam. É uma leitura em família, né? E que está ao alcance de toda a gente. Então a gente vai para o centro espírita, né? Tem, né? Faz um vínculo de amizade, né? E estuda, e aprende, e sai daqui melhor. Que esse que é o objetivo. Vai lá, Luciana. Bom, e continua, né? O Espiritismo se dirige a todos os cultos, que por consequência não deve adotar as formalidades nenhum em particular. Né? Alguém aqui fez sinal da cruz quando começou aqui, quer dizer, os dirigentes. Não. Fizemos algum ritual diferente. Vocês perderam uma coisa aqui. O Ricardo cantou o hino do Fluminense. Entendeu? Que eu acho que poderia ser adotado no centro espírita. Eu acho que não tem nada demais. Né? Né? Não, o Fluminense não tem problema. Né? Né?
Bom, quer dizer, não tem ritual nenhum, gente, não tem nenhum tipo de, né, não tem nenhum tipo de misticismo, não há nada disso. A única coisa que tem no centro espírita é o quê? Né? Prece. Né? A gente senta com calma e a gente faz uma prece. Só isso, não tem mais nada. A gente podia fazer isso lá na praia, na Pedra da Moreninha, a gente podia fazer isso na Barca, qualquer lugar pode fazer uma reunião. Né? A gente faz aqui porque não afetar as outras pessoas, mas não tem problema nenhum. Né? Uma reunião espírita pode ser feita em qualquer lugar, não precisa de nada. O espiritismo chamado a si os homens de todas as crenças, para uni-los sob a bandeira da caridade e da fraternidade. É isso que o espiritismo quer, fora da caridade na salvação. É a única coisa que o espiritismo pede de vocês. Ora, sejam pessoas melhores. Para ser pessoa melhor, você tem que ajudar o próximo. Ponto. Acabou. É isso que o espiritismo resume, o espiritismo todo. É isso que o espiritismo quer. Vocês ficam ouvindo essas palestras todas, no fundo é isso. Seja uma pessoa melhor do que você foi ontem. Para isso, olhe para a pessoa do lado, ela é a sua salvação, ela é o seu próximo. Ponto. Acabou. Seja fraterno com ela. Né? Habituando-se a olharem-se como irmãos. Foi o que Paulo falou lá, né? Todos nós somos irmãos em Cristo Jesus. Seja qual for a sua maneira de adorar a Deus, não deve chocar as convicções de ninguém pelo emprego de sinais exteriores de um culto qualquer. Não tem sinal exterior aqui não tem nada. Né? Olha só para isso aqui. Tem alguma coisa? Né? Se o católico chegar aqui, né? Ele vai ver alguma coisa que ele condene? Não. Muçulmano? Acho que também não. Não, protestante. Vai ver nada. Não tem nada aqui que choque nenhuma religião. Então a gente está abraçando a todos que aqui chegam. Vai lá, querida. A Luciana já virou querida agora. Vamos íntimos. Poucas são as reuniões espíritas, por menores que sejam, sobretudo na França, que está escrevendo lá, né, em que não haja membros ou assistentes pertencentes a diferentes religiões. Vou fazer uma pesquisa rápida aqui. Quem não quiser se mencionar, não precisa. Mas tem outras pessoas de outras religiões que não sejam espírita aqui? Ó, tem uma. Tá? Fora o pessoal que não quis se manifestar, claro, né? Mas tem uma. Né? E aqui, eu poderia ter outras. Oi? Batista. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu faço parte do programa interreligioso de visitas, em que, né, tem o padre Carlinhos, que é do Coração de Maria. Eu estou dando aqui, é um grande amigo meu, né, lá na paróquia Coração de Maria no Meia. Ele adora ouvir a Rádio de Janeiro, né, e não é menos católico por causa disso. E o pastor Miguel, que é um amigo do coração, que é lá da Batista do Meia. Não, ele é daqui, da Pechincha. É da Pechincha, o Miguel da Pechincha, né? E o pastor Miguel, lá é aquele maestro, qual é o nome dele? Não, aquele maestro, o maestro de lá, aquele tem uma voz grossa, qual é o nome dele? Eu trabalhei com ele uma vez, ele é tão bom. Fuxicar, depois a gente fuxica, né? Tá, deixa eu voltar para a palestra aqui. Vamos lá, voltando para a palestra, né? Então, não há problema nenhum, a gente não está ferindo as outras religiões. Pelo contrário, a gente até... Quem ajudou o samaritano foi o protestante. Chegou nessa, estava aí desde o começo. Né? Se o espiritismo se colocasse abertamente no terreno de uma delas, afastaria as outras. Então, se a primeira coisa que a gente falasse aqui, esse pessoal aí dessas igrejas aí protestante, isso aí não dá certo não. Né? Gente, só está afastando, a gente não quer afastar, pelo contrário. A gente quer que todos venham aqui. Muito bem. Não precisa nem falar, hein? Tá, olha só. Né? Mais uns 10 anos juntos, a gente está assim, não precisa nem escrever nada. Né? Deve-se abster nas reuniões de discutir dogmas particulares. Olha só. Não é? Mas peraí, a gente vai falar de reencarnação. Vai falar de reencarnação. Né? Mas eu não vou falar, isso aí é dogmas particulares das outras religiões. Porque aqui não tem jeito. Né? Aquela história, são pontos básicos do espiritismo, que reencarnação é um ponto que realmente, né,
católico, protestante, né? O budista aceita, mas ele aceita também que animais possam, né, também reencarnar, né? Mas de qualquer maneira, a maioria das religiões não aceita a reencarnação, que não é nenhum problema, né? Não seja nenhum problema, né? Porque aquele negócio, a gente vai conversar, né? E aquele negócio, a gente aceita, né, os pontos básicos da outra, né, e o outro aceita o outro ponto básico da nossa, e a gente conversa e chega no ponto comum sem problema nenhum. Bom, o que certamente melindraria certas consciências, ao passo que as questões de moral são de todas as regiões e de todos os países. Viu? Toda hora ele fala isso, a questão do moral. Né? Então, o que a gente vai conversar? Vamos chamar ela para conversar. Vamos falar sobre religião. Vamos falar o quê? Da moral do Cristo. Não tem tempo ruim. É a mesma coisa, é a mesma conversa. Né? E fica eu, o pastor Miguel, o padre Carlinhos conversando. Gente, e fica difícil dizer quem é católico, quem é protestante, quem é espírita. É difícil dizer. A gente fala a mesma coisa. O espiritismo é um terreno neutro, sobre o qual todas as opiniões religiosas podem encontrar-se e se dar as mãos. Sem problema nenhum. A gente pode chamar o pastor lá da igreja da nossa amiga, da Nilma, Vilma, né? E aí ele vai falar aqui, né? A gente só vai conversar com ele. Pastor, só evita, né, alguns pontos polêmicos, né? Fala sobre a moral do Cristo. E ele vai falar aqui, a gente vai falar aqui, aí chega um cauto aqui, senta e vai achar que é um espírita falando. Você mudou? Não sei. Ah, sim, dá, pode mudar. Só me perco. Como ninguém abjura a sua religião, quer dizer, nega a sua religião, ao participar de uma reunião espírita, cada um no seu íntimo e mentalmente faça a prece que julgar conveniente. Então a gente começa a prece aqui, cada um faz só a prece. Aí aquele negócio, só que a gente tem que tomar só cuidado, né, que não haja nada ostensivo. Né? Então aquele negócio, né? Aquele negócio, fazer o sinal da cruz, né? E aí os protestantes não, né? Os muçulmanos, né? Eles abaixam, né? E aí louvam, né? Né? Só um Deus, Maomé é o profeta, né? E aí eles deitam tudo, quer dizer, é uma coisa que realmente não cabe, né, dentro do salão, porque a gente quer justamente isentar isso, quer que todos se sintam à vontade. Porque se cada um fizer o que faz, né, então os messianos batem palma 3 vezes, né, tem essas coisas, né, então a gente se mantém o quê? Neutro. Neutralidade não é abjurar, não é negar, né? Não, você é batista, você não pode fazer nada que faz na tua igreja. Não é isso. Manter-se neutro. Assim como nós estamos neutros, eles mantêm a neutralidade. Vamos lá. O espiritismo não pode guardar a pretensão de exterminar as outras crenças. Né? A gente não pode, não existe isso. O espiritismo não veio para isso. Ele veio para o contrário. Né? Porque elas são parcelas da verdade que a doutrina representa. Cada parte, cada religião que existe tem adeptos. Por que tem adeptos? Porque a pessoa se identifica. Porque ela pode chegar aqui, olhar o Henrique falando com esse o data show, olhar assim, não, isso não está para mim não, né? E aí vai na Batista, que é aqueles hinos lindos, a igreja Batista do Caxambi, é pertinho da minha casa, eu ouço, eu ouço, são hinos lindos, né? E essa música eu quero uma coisa assim que tenha um pouquinho mais, né, de dinamismo, né? E aí vai, né? Quer uma coisa mais dinâmica, tem a Universal, é muito dinâmica, né? Então é catártico, ou seja, né, o pastor ele vibra, né, e fala, e a pessoa repete, né, e você tem os momentos que realmente eles vão até o êxtase, e a pessoa precisa daquilo, ela precisa se libertar de muita coisa, é a necessidade dela naquele momento,
não é? Eu tenho vontade de me ajoelhar às vezes. Tenho, sinceramente. Eu às vezes sinto presenças tão luminosas dentro no lugar que eu não tenho coragem de ficar em pé, né? De tanta luminosidade, de figuras tão respeitáveis, né? E que realmente, meu Deus do céu, quem sou eu diante daquele ser? Mas não há. A gente ajoelha como? Com coração, humildade. Né? Mas o católico, ele sente aquela necessidade de se ajoelhar perante o Cristo, gente. Afinal, é o Cristo de Deus. E ele se ajoelha. Ele precisa daquele momento. É importante para ele. Elevando-lhes as concepções... vou ler novamente. O Espiritismo não pode guardar a pretensão de exterminar as outras crenças. Parcelas da verdade, olha só, que a doutrina representa, mas sim trabalhar por transformá-las. Né? Então, aquela história, precisa se ajoelhar aquele momento dele, sim, mas olha, o importante é o quê? É a gente se ajoelhar com a alma, com o coração. Né? Porque às vezes se ajoelha num ato contínuo. Na verdade, você está ali orgulhoso, imponente, mas já é um começo. Né? O físico já é o começo. Mas o Espiritismo, ele mostra isso. Né? Ele mostra que a gente não precisa fazer certas coisas para conseguir outras. Não é? Então, quer dizer, você não precisa acender uma vela. Não é? Porque uma prece é uma faísca de luz. A prece é uma faísca de luz. Mas se você quer acender a vela, tome cuidado, pelo amor de Deus, não fazer como minha mãe, que quase está com fogo na casa. Né? Então, acende a vela, acendeu até para mim, olha só que beleza, minha mãe é católica. Né? Então, tome cuidado só para não acontecer um acidente. Mas acenda a vela, mas não precisa, porque a grande luz está dentro de nós. Né? Brilhe a vossa luz, disse o Cristo para a gente. Mas sim trabalhar por transformá-las, elevando-lhes as concepções antigas para o clarão da verdade mortalista. As coisas antigas, nós estamos presos ainda, né? Aqueles rituais. Né? O que aconteceu? Nenhuma crítica ao catolicismo, apenas a transição histórica. Os católicos, né, na transição, né, no começo da Igreja Católica, eles tinham que chamar os pagãos. Pagão adorava o quê? Um ritual. Matar carneiro, ter sangue, né? Fogo. O negócio deles era ritual. Então o que os católicos fizeram? Trouxeram alguns rituais para a Igreja Católica. E aí o que aconteceu? Os pagãos começaram a olhar aquela missa. Legal, sangue, né? Tem sangue. Né? Nada assim, não é sarcástico não, mas ele fala, sangue, então tem algum sacrifício ali, né? Tem fogo, tem imagem, né? Então dá para eu cultuar, então dá para eu ir para lá e, né? Então olha só, foi uma transição, tanto que, né, a minha sogra também é muito católica, a minha sogra veio inconformada a falar comigo que o padre Marcelo disse que não tinha que cultuar imagem nenhuma. Como é que eu vou rezar? Mas porque é o momento daquela criatura. Ela precisa ter uma referência. Né? Ela não consegue. Minha mãe não consegue rezar sem terço. Né? Tem um terço que faz tantas vezes, não sei quantas vezes. Né? São 30 vezes cada coisa. É o rosário. E aí o que acontece? Olha que delícia. Ela fala o meu nome 30 e tantas vezes. Com fé. Isso não muda a minha vida? Claro que muda, gente. Agora, precisa ser 30 vezes repetitivo? Não precisa, mas é o momento dela. São momentos desses nossos irmãos. Então, ele precisa ter uma referência na mão, uma referência diante dos olhos para poder orar. Só no momento. O padre Marcelo falou o seguinte, não precisa ter essa referência. Você pode ter ela na cabeça. Ou melhor, no coração. Minha sogra veio inconformada. Não pode ser assim. Né? Mas, aquela história, já está tendo uma nova mentalidade. Né? Eu acho que acabou, Luciana. Finalizando. É por isso que eu coloco, porque eu fico na dúvida. Finalizando, né? Jesus, ele está numa festa, né? Nas bodas. E aí, o que acontece?
está conversando lá e começou a pregar. Os irmãos de Jesus não gostavam dele, porque achavam ele assim, né, esquisito. Sabe aquele irmão esquisitão que a gente tem? Preste atenção nele, ele pode ser uma pessoa de destaque, hein? Porque, né, os irmãos de Jesus tinham Jesus que achava ele esquisitão. E aí foram tirar ele de onde ele estava, porque ele estava lá pregando, né, falando né, sobre o Pai e tudo. Foram tirar ele e ele falou: olha só, teus irmãos estão aí fora querendo falar contigo, aí tua mãe também está te chamando. E ele para e fala: quem é minha mãe? Quem é minha irmã? Quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados, né, olha só, olha a roda, olha a rodinha, viu? Jesus colocava todo mundo em roda. Esse negócio de roda é mágico, gente. Olha só, faz a rodinha de estudo. Eis aqui, ele disse, minha mãe e meus irmãos. Porque o que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, os nossos irmãos, né, são o fora Dilma, são não vai ter golpe, são impeachment já, são os petistas, são os PSDBistas, são os católicos, são os protestantes, são todas as religiões, são nossos irmãos. Né? Aqueles que fizerem a vontade de Deus são os nossos irmãos. Então, essa é a mensagem que a gente quer dar. Né? Aqui é um lugar que abraça a todos. Aqui é um lugar onde nós recebemos todos para nos unirmos num grande estudo, e que esse estudo seja sempre assim, né, levado com facilidade para a gente poder entender, sair daqui renovado e principalmente fazendo o bem. Obrigado. Bom. Nós temos perguntas e respostas do Henrique, ele se disponibilizou para ficar aqui uns 10 a 15 minutos e vocês podem fazer perguntas que ele vai estar respondendo. Olha que oportunidade nós ganhamos hoje, que normalmente a gente ouve, né, e aí tem uma pessoa que tenta cercar o palestrante depois do passe, quando encerra, né? Nesse momento nós podemos abrir perguntas para ele até umas 7, 10, 7, 15 e aí vamos para a segunda parte dos trabalhos, que é o passe. Perdi a barca, ele sabe, todo campeonato, né? Não, olha, podem fazer qualquer pergunta, contando seja sobre espiritismo ou sobre a palestra. Eu gostei da parte, né, nem tanta pergunta, eu gostei muito da parte que você colocou na parábola do bom samaritano, né? Eu nunca tinha visto aquele tipo de interpretação onde passou paralelo que você formou, né? Passou o Divaldo, depois passou o... Eu tenho que me responsabilizar por isso, porque pode dar confusão. Eu estava atrás, estava com a minha esposa lá, aí eu escutei, eu parei o que eu estava fazendo para prestar atenção no gênero bíblico. E você disse que o bom samaritano É o protestante, é um protestante radical. Você pega o evangelho... É um protestante radical. O samaritano era o protestante radical da época. Era ele. Era esse. Independente dele ser protestante radical ou não ser radical, ele tinha a compaixão, é isso? Exatamente. A prova dele que ele tinha. Exatamente, não tem nada a ver. É independente. É totalmente independente. Né? Porque a gente está julgando a pessoa. A gente está pré-julgando a pessoa. Porque, né, bom, eu não vou falar. Bom, o que acontece é o seguinte. Uma vez eu fiz com jovens, né, e a gente montou um teatrinho. Foi muito legal. Porque a gente fez o seguinte. Um cara caído na rua, né, aí vem um tricolor, cabeça fluminense, aí olha o cara assim e passa por cima, né? Assim, detalhe, né? Era Vasco e Flamengo, foi aquele jogo que o Vasco empatou para ser campeão, mas aí anularam o gol, né? E o cara caído era um cara do Flamengo, todo arrebentado, né? Aí passa o cara do Fluminense, passa por cima do cara.
passa a botar foguete sendo cara. Aí vem o vascaíno, doido da vida, porque roubaram o título no último minuto, né? Ele vai e socorre o flamenguista. Né? É isso aí, né? Então, não é... Vejam bem, gente, a gente não está falando da religião, a gente está falando de uma pessoa que está ali naquele momento e que resolve ajudar. E que era o que menos se esperava. É o que menos se esperava. É aquela pessoa ali. Então, não é questão de religião, né? É a questão só daquela pessoa. E que a gente não espera que faça nada. E que de repente faz. Né? E o que o Jesus deu exemplo foi isso. Olha, fariseu, que era uma religião fortíssima, né? Com uma posição política muito grande, né? O levita, que eram representantes da casa de Levi e que tinha a ver até com genealogia, não era qualquer um que era levita, ele tinha que ter genealogia, tinha que ser descendente de Levi, e era preparado desde pequenininho também, né? Então, quer dizer, era uma preparação desde pequenininho, então o cara tinha religião na veia, né? O cara respirava a religião, então, quer dizer, é uma pessoa super bem preparada, né? Das leis, assim como o fariseu, para interpretar o que estava acontecendo ali, né? E todos eles tinham, né? Tanto que aquele menino, né, que era muito rico e vai perguntar a Jesus, né, como é que ele se salvava, ele falou: olha, vende teus bens todos e me segue, né? Mas o menino tinha viagem marcada, né, para a Europa, né, tinha pega um preço bom, dólar ainda baixo, né? Ia comprar o iPhone 10 que tinham prometido para ele, então o menino tinha muitos bens, acabou seguindo Jesus. Então, o que acontece? Aí tem um outro Nicodemos, né, o Nicodemos que, né, foi encontrar com Jesus de madrugada, né, porque ele queria entender como é que é esse negócio de nascer de novo. Mas ele sabia o que era nascer de novo, porque o povo hebreu morou aonde? No Egito. Os egípcios acreditavam na vida eterna. Então, muitos hebreus tinham acesso a uma coisa que hoje chamam de Cabalá, que é o quê? Né? Que é o livro que fala sobre reencarnação e outras coisas mais que eles pegaram lá no Egito. Então, o Nicodemo sabia sobre reencarnação. Ele só não entendia como é que era um negócio de entrar no ventre da mãe. Isso aí, ele ficava perdidinho com isso. E Jesus deve ter explicado para ele, porque para os apóstolos, Jesus explicou. Os apóstolos eram iniciados. O que é iniciado? Iniciado é aquele que sabe um pouco mais do que os outros, porque estão preparados para saber. Mas, de qualquer maneira, o que aconteceu na Santa Ceia? A Santa Ceia chegou, mas eu vou mandar um consolador para você, que tem coisas que não dá para explicar ainda não. Mas os apóstolos sabiam muitas coisas. Né? Não, eu só termino. Pois é. Olha só, eu abri uma pergunta, mas eu vou falando, fala beça. Tem um questionamento que as pessoas fazem, né? Até já me perguntaram algumas vezes. E, na verdade, não são os críticos, mas se a doutrina é o consolador prometido, levou 2000 anos para aparecer. Você não acha que isso é muito tempo? Quer dizer, uma coisa que foi pregada lá naquele momento, e mais cedo ou mais tarde, uma coisa surgiria de diferente. Vocês poderiam articular. E aí eu digo que não existe essa noção de tempo, mas na verdade não tem muita explicação do fundamento para justificar. Não, a explicação é tecnologia. É tecnologia só, tecnologia e conhecimento das coisas, porque no tempo de Jesus, né, era muito difícil explicar, né, magnetismo. Ele não conhecia nem eletricidade, né? Então, por exemplo, não dava para explicar né, uma coisa também que a gente, né, que a gente tem hoje. Vamos lá, outra coisa, outra tecnologia, onda fluídica, não tinha como explicar, né? O que acontece? Bom, essa luz é só para a gente se concentrar, mas em uma reunião mediúnica é bom colocar luz vermelha. A luz vermelha atrai aqueles espíritos trevosos, né? A luz vermelha, não, luz vermelha, ela tem um comprimento de onda baixinho, não queima ectoplasma,
Na reunião mediúnica precisa de ectoplasma. Por isso que apaga a luz na hora da paz. Porque o médium, além dos fluidos que ele está recebendo, ele está mandando o fluido dele também, que ele chama de anímico, animal. Então, quanto menos luz, menos queima. Né? Vai explicar isso há 2000 anos atrás. Não tinha nem lâmpada, não tinha nem eletricidade. Então, o que aconteceu? Teve que passar muitos anos, né? Para quando chegou o momento, gente, o século XIX foi uma coisa de louco. Né? Muita coisa foi inventada. Começo do século XX, então, gente, de 1900 até 1950, você fica tonto de tanta invenção. Fica muito tonto. Todo dia inventava um troço diferente. Né? Então, o que aconteceu? Né? O Espiritismo, o Consolador Prometido, né? Ele veio no momento certo, onde as tecnologias, os conhecimentos estavam próprios para a gente entender o que os Espíritos queriam dizer para a gente. E mesmo assim, no Livro dos Espíritos, toda hora fala assim, agora não dá para explicar isso não, você não entende ainda. Agora não tem palavras ainda para explicar. Né? Então, ou seja, a gente não tem ainda conhecimento para muita coisa, mas muita coisa já entende. A gente já entende como é que a água é fluidificada. Eu expliquei para vocês no começo. Né? A gente já entende como a água é fluidificada, que tem a ver com o quê? Com fracionamento molecular. Está lá na Gênesis, capítulo 14, os fluidos. Agora, tem que estudar, né? Não é coisa simples. A gente já entende como é que o passe é dado, a gente já sabe como é que é feita uma comunicação através do espírito, a gente já sabe isso tudo. Né? Isso tudo é ciência espírita, isso tudo é ciência. Agora, a gente só conseguiu entender isso agora, né? Do século XIX para cá, de 1850 para cá. Antes não dava, né? Acho que todo mundo sabe, né? Idade Média. Na Idade Média a gente lembra o quê? Queimar quem? Queimavam as bruxas. Queimavam quem? Quem detinha conhecimento. As bruxas eram médios, davam passe, faziam caldeirão da bruxa, é o quê, gente? Erva. São ervas para curar pessoas, era medicamento. Né? Não existia caldeirão de magia. A magia era o quê? Né? Era manipulação de ervas. Para o quê? Para curar dor, para evitar infecção, né? E outras coisas mais. Isso que era a magia. Né? São os médicos hoje, são os nossos magos. Né? O farmacêutico é o mago de hoje. Então, quer dizer, na Idade Média não dava. Né? Quer dizer, naqueles primeiros... Né? Quando Jesus desencarnou, não tinha condição nenhuma, não tinha conhecimento nenhum. Aí depois você vem a antiguidade clássica dos romanos, né? Estão ali, a antiguidade clássica, as leis, vem as leis. Olha só, o Código Penal está hoje aí porque foram os romanos que fizeram. Aí você tem um encaminhamento, aí você tem outra parte, o iluminismo. O que foi o iluminismo? As enciclopédias, né? Juntar o conhecimento para poder ter acesso ao conhecimento. Porque se não tivesse enciclopédia, isso foi no século XVIII, né? 17 para 18, a gente não ia conseguir estudar. Então o pessoal foi juntando conhecimento até um dia que teve um cara que juntou tudo numa enciclopédia. Você não sabe o que é enciclopédia, né? Coitado de você. Não sabe. Tinha vendedor de enciclopédia, cara, sabia? Né? Tinha um cara com fusquinha, encheu, né? Vendia enciclopédia. Enciclopédia é um livro grande. Nunca viu a Barça, não, da escola? Vermelha. Meu Deus, uma geração perdida. É uma geração perdida. Não, você tem salvação. Era um livro que tinha tudo. Sabe o Google? Sabe o Google? Era o nosso Google, só que era de papel. Né? Então, juntaram tudo. Isso no século XIX para XVIII. No século XIX, aí que vem tecnologia, máquina a vapor, aí vem eletricidade. Né? Oi, fala, querida, pode falar. Vai beber água, minha filha. Podia ser pior. Né? Ainda bem que é água. Bom, e aí no século XX arrebenta tudo. Mas é só no século XIX que a gente tinha os conhecimentos todos juntinhos e tecnologia aparecendo, né? Para a gente poder entender o que os espíritos estavam falando para a gente. Foi isso que aconteceu. Por isso que vem 2000 anos depois. Por isso.
né? Aí daqui a 2.000 anos, né, vai estar um holograma aqui, né? Vai ter um holograma aqui explicando por que as revelações do ano 4.000 não vieram no ano 2000. E aí o cara vai explicar isso. Não tinha tecnologia ainda, a gente não tinha conhecimento das coisas, precisava muita coisa ser descoberta, a gente tinha que passar por prova e expiação, né? Gente, a gente vive num mundo em que o mal predomina. A gente vive nesse mundo, é um mundo que o mal predomina. O mal não vence, mas ele predomina, tem mais mal do que bem. A gente vive num mundo assim. Mas existia um mundo, né, que não havia lei, não havia justiça. Até que alguém falou, né, teve uma luminosidade. Peraí, vamos fazer o seguinte, em vez de matar à toa, né, ela está vindo para cá. Né? Em vez de matar à toa, vamos fazer o seguinte, vamos matar só quem matou o outro? Pô, legal, pô, boa ideia. Né? Então, quer dizer, se matava a torta direito, né? E agora se matava só quem matava o outro. Poxa, coisa maravilhosa! Vamos fazer o seguinte, quem matar teu boi, em vez de você matar o cara, o cara traz um boi para você. Caramba, que bom, né? Que ótimo. Né? E aí o que aconteceu? A legislação foi melhorando. Hoje está uma maravilha a legislação. O que não está bom são os homens que não obedecem a legislação. Porque se obedecer, gente, ó, cabe a gente obedecer. Né? A gente está reclamando, mas é porque a gente não respeita a lei. Se a gente respeitar a lei, dá tudo certo. Vinha de Luz, se eu não me engano, 59. Está falando lá. O bem não vem por decreto. O bem é por ação nossa. Então você tem então uma evolução, né, que culmina em quê? Culmina com as revelações. Aí você consegue ver coisas que não via antes. Não é isso? Aquela história, você lê, né, alguma coisa, depois você relê. Aí depois que você relê pela terceira vez, você, peraí, não tinha visto isso aqui antes. Porque você amadureceu, você está vendo coisas que não via antes. Com 20 anos, né? Você não tem 20 anos ainda, você terá 20 anos, fica tranquilo. Né? Com 20 anos a gente viu o mundo de uma maneira diferente. Hoje, se a gente tivesse há 20 anos com a cabeça que a gente tem agora, né? Quanta besteira que eu não ia falar, meu Deus do céu. Não é? Porque você vê coisas que não via antes. Então, né, o Espiritismo veio na hora que a humanidade vê coisas que não via antes. Ela é adolescente, ela não é mais criança. Então veio na hora certa. Quem quer perguntar mais alguma coisa? Aproveita que vamos abrir para outra. Não, nenhuma, não tem. Olha só, os espíritos explicam para a gente o seguinte. Você pode até encarnar num planeta mais atrasado. Mas você está no planeta atrasado. Você não está atrasado em relação ao planeta. Você está atrasado em relação à sua moral. Então o que acontece? Né? A gente pode estacionar, que eu acho estacionar péssimo, e eu acho que não existe estacionar, né? Porque as coisas continuam acontecendo, né? A gente parar hoje em dia é difícil, mas a gente pode ficar parado, e tem muita gente que fica parado. Gente, Joana de Ângeles falou pra gente, um espírito, né, que é muito ligado à psicologia e psicografa ali o estudo de Valdo Franco. A Joana de Ângeles falou que 70% do planeta não sabe o que está fazendo aqui. Você chega, você sabia que você está encarnado? O quê? Você sabia que os seus atos geram consequências? Como assim? Você sabia que você tem um corpo de carne? Nunca tinha reparado. As pessoas não sabem o que estão fazendo aqui. 70% das pessoas. Não é? Então o que acontece? As pessoas estão paradas. Não estão evoluindo. Mas aquela pessoa que está insistindo no erro, e o planeta está melhorando. Gente, o planeta está melhorando. Está melhorando. Está melhor. O planeta está melhor. Cada dia que passa. Né? E agora a gente depende do planeta para melhorar? Não, né? Então, ótimo. Combinamos isso.
O planeta está melhorando. A pessoa insiste, aí fica matando todo mundo, fica fazendo coisas erradas, tudo. O que acontece? Uma hora ela não se encaixa mais ali. Não se encaixa mais ali. Tem que encaixar ele em algum lugar. A gente está no planeta. Deus é amor. Né? Amor e pleno. Deus é um ser, é um educador por excelência. Deus não pune, porque a gente erra. Erro não se pune, erro se corrige. É correção. A gente aprende com a correção dos nossos erros. Esse é o mecanismo que Deus coloca, aliás, nos impõe, que é através da reencarnação. A reencarnação é imposta para a gente melhorar. Muito bem. Então, o que Deus faz? Vai colocar você num lugar em que você vai aprender. Porque aqui você não estava aprendendo, então vai aprender num outro lugar. E aí você faz isso. Né? Você tira ele de um lugar que ele não está sacando o que está acontecendo, não está percebendo, não está sendo sensível àquele lugar, e vai colocar ele num lugar que ele fique sensível. Né? E vai ser um lugar o quê? Que vai ser barra pesada. Né? Como ele é. E aí o que ele vai acontecer? Ele vai se chocar. E ele vai perceber que aquilo ali não está legal. A partir do momento que ele percebe que não está legal, ele começa a mudar. Né? Mas o que aconteceu? Ele foi para um planeta inferior, mas ele estava de acordo com a sintonia daquele planeta. Por quê? Mais uma vez, gente, Deus é misericordioso, Ele está sempre colocando a gente para frente. Ele está sempre dando oportunidade. Não é? Então Ele está sempre acreditando. Deus acredita na gente, Ele acredita. Então Ele está sempre colocando você ali na frente, ó, na frente, sempre dando uma oportunidade, oportunidade, oportunidade. A gente tem oportunidade toda hora. É porque a gente não para e percebe que tem as oportunidades na nossa frente. Temos a oportunidade agora. Impeachment já, não vai ter golpe, né? A gente pode até tomar um partido, mas antes de tudo, vamos aprender a amar. São todos o Cunha, é o nosso irmão em Cristo, nós temos que amá-lo ardentemente. A Dilma é nossa irmã em Cristo, a gente tem que amá-la ardentemente, é a nossa grande chance. É a nossa chance, é a prova que está sendo colocada para a gente. Vamos aproveitar. Vamos fazer. Agora 7h15. Gente, obrigado, tá? Muito bom mesmo estar aqui com vocês. Deus abençoe a todos.